a Deus. Aleluia! Igreja, essa mensagem de Jefté, Juízes 11 é bem forte. A gente vai observar que a história de Jefté, um homem valoroso, né, nasceu no ventre de uma meretriz, uma prostituta. E naquele tempo, se for trazer toda a história, era abominável, era discriminação, era rejeição tremenda, muito forte. Hoje posso dizer que ainda continua, mas não tanto como esse povo aqui passou. Gileade, nome do seu pai. Gileade, nome de uma cidade aonde Jefté cresceu e se tornou um homem valoroso. E o pai dele cria Jefté. Só que a esposa de Jefté, a Bíblia não relata o nome dela, diz que ela teve filhos também. E os filhos cresceram. Então eu creio que o ensinamento dali, desta mulher, já foi colocando na mente das crianças. Nesse ponto nós temos que observar o quanto que nós agimos dentro do nosso lar. Aleluia! Mesmo no meio do pecado, mesmo no meio das falhas, mesmo nos mesmos erros. Tudo aquilo que nós vamos falar para a criança, ela não esquece. Você pode aprofundar na palavra de Deus que eles cresceram tudo junto. Sabiam como que a mãe ia relatar uma coisa para eles se ela não falasse nada. Mas eu creio que aqui ela comentou. Então cresceram, se tornaram homens, se tornaram valorosos, né? A Bíblia não relata muita história, mas a gente vê que Jefté se tornou um homem muito valoroso. Aleluia! A passagem de Jefté nos faz entender, igreja, que além de ele ser um líder nato, de fazer ao mesmo tempo uma promessa, ele traz muito drásticas para a sua própria vida. Eu estava lendo a passagem, nunca vi a passagem de Jefté, muito interessante. Viu, missionário? Deus abençoe. Muito forte. Porque eu tive que ver que falam que até hoje, lá no povo, lá que mora lá em Israel, perto de Jordânia, uma coisa assim, hoje, até hoje, as mulheres não esquecem de quando se torna o inverno, de que as mulheres choram lembrando dessa passagem, o que Jefté fez com a sua filha. A promessa, um voto, meus irmãos, ela é forte, real. Mas só que em Jefté, ele não teve ensinamentos bíblicos. Ele nasceu no meio de um povo pagão. A sua descendência, porque o seu pai, Gileade, nome da cidade, ele cresceu ali, voando no meio desse povo, Gileade. Só que quando cresceram, né, se tornaram adultos, expulsaram Jefté, né, por ser diferente, não nasceu da mesma mãe, nasceu de meretriz, nasceu de uma prostituta, né? Então ele foi rejeitado, ele foi ignorado, ele foi humilhado. Então os irmãos diz para ele: não herdará na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Aqui chama atenção porque ele falou nosso pai. Ele não falou só o nosso. Incluiu ele, mas não queria ele no meio, convivendo. Queria ele longe. Então Jefté poderia enfrentar
poderia bater, poderia brigar entre seus irmãos, como nós vemos hoje em dia famílias brigando. Não se humilham, bate de frente, não quer nem saber, quer pôr na justiça, quer brigar. E se você for andar Corumbá e Ladário, observando os nossos ciclos de vida, por isso que Deus fala, olha, Deus ele fala, meus irmãos, tanto na espiritualidade, mas ele quer que a gente observe as coisas da nossa vida. A gente vê muitas casas abandonadas, a gente sabe que teve famílias ali, a gente sabe que viveu famílias ali. Houve um pai e uma mãe que lutaram para dar do bom e do melhor para os seus filhos. Aleluia. E hoje vivemos filhos brigando na justiça. Aí a casa se torna abandonada, criando mato e nada, ninguém consegue ganhar. Tudo perde. E um deles vão envelhecendo, vão-se embora. Aí ficam os netos, bisnetos e não sabem. Aí não pode. Aí os netos querem entrar, não conseguem. Né? A justiça que nós vivemos na terra. Está vendo a diferença, meus irmãos? Jefité, ele foge. Vai para bem longe, não quer mais ouvir palavras ofensivas, palavras que machucam, palavras que doem, de ouvir, né? Mesmo sendo mesmo pai, mas a sua mãe era diferente. A Bíblia não fala que ele falou mal da mãe, pelo contrário, ele simplesmente foi para uma cidade de Tob. E ali ele se sentiu bem, se sentiu acolhido com os homens levianos e se ajuntaram com ele ali. Viu que ele era um homem forte, valoroso. Só que aí no versículo 29 vai nos dizer que o nosso Deus, aleluia, o Espírito do Senhor, observando Jefité, se agradou. Aleluia! Aleluia, Jesus. Meu Deus, ele nasceu de uma meretriz, nasceu de uma prostituta. Mas ele saiu, não bateu boca, foi viver, foi procurar onde ele poderia ser acolhido. E ali ele teve o seu cuidado, a sua vida, trabalhando, a Bíblia não fala, mas eu creio que passar do tempo, aleluia, ele continuou ali na terra de Tob. Essa é a minha ministração, mas eu creio que amanhã Deus vai falar mais. No terceiro dia vai falar mais. Aleluia. Glória a Deus. Então Jefité, ele vai nesse povo, ajunta com ele, sai com ele. E aconteceu que depois de algum tempo, no versículo 4, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. O que acontece? Um erro de 300 anos, os amonitas invadiram Israel para recuperar a terra tomada de seus ancestrais por Josué e pelos israelitas. É o que está escrito em Êxodo. Só que eles temeram, ficaram com medo de perder a terra onde eles já estavam vivendo, a terra de Gileade. Então eles foram até Jefité, porque viu que Jefité era um homem forte, grande, valoroso, não tinha medo, era pagão. Então ele enfrentava. Então viram que o porte dele poderia temer aos homens, os soldados que queriam invadir a terra, que queriam tomar a terra. Irmão, a gente vê tanta passagem dessa Bíblia, que você vê que os nossos irmãos sofreram muito com um pedaço de terra, né? Invadiram, era aquela espada hoje. Agradeça a Jesus que não tem mais isso de alguém brigar com você, enfiar uma espada em você. Agora tem a lei dos homens que Deus deu, está na Bíblia. As autoridades constituintes. Agradeça a Jesus. Quebrou um pouco dessas situações. Meu Deus. Precisamos agradecer ao nosso Senhor Jesus em todas as áreas. O que seria de nós hoje? Existem ladrões, bandidos que entram na casa, pega aquilo que você lutou, mas deixa eles levar. Deixa levar. Se você serve Jesus, deixa ele levar. Porque às vezes Deus te dá em dobro. Eu vou chegar lá. Aleluia. Então eles foram, procuraram
Jefité, e chegaram lá os anciãos, viu? Homens estudados, homens já sabendo da vida, de tudo. Então foram atrás dele e falaram: vem e ser o nosso chefe, para que combatemos contra os filhos de Amon. Então Jefité não tinha mágoa deles, não ficou com rancor. É aí que Deus quer chegar. Não teve mágoa no teu coração com o povo de Gileade. Porque não é só os seus irmãos que podem ter expulsado ele da casa. Como o povo sabia da história, como nós vemos hoje, que às vezes os vizinhos da direita, da esquerda, de trás já sabem tudo da nossa vida, porque às vezes nós que falamos demais. É a língua, né? É a língua. Se a gente pegar e só ficar contando para quem você confia, amém, glória a Deus, entrega na mão de Deus. Eita, Deixa. Deus, aleluia. Não fica contando sua vida para ninguém. Ninguém vai conseguir resolver. Não vai aumentar mais a fofoca. E aí que o diabo entra e age, aí daqui a pouco vem aquela multidão na porta da sua casa, aí você quer dar uma de durona. Não, na mente, né? Não falei nada. Que isso, não. Verdade. Mas aí a pessoa fala, mas você falou. Não falei nada. Eita, glória, verdade. Né? E Deus lá olhando pra ti. É, pai. Né? Desse jeito. Como? Aí quer colocar a culpa em alguém. Não, é tu mesmo. Começa a olhar pra ti. A mudança que tem que sair de você. A transformação que tem que vir de você. Jefité poderia falar mal de todo mundo. Com certeza ele sabia desse povo aqui. Mas saiu, preferiu. Não é que nós vamos sair da nossa casa e vai para outro lugar, né? Porque a gente não tem condições, né? Mas deixa na direção de Deus. Quando Deus te levar para algum lugar, porque você está debaixo da direção de Deus. Deus supre todas as necessidades. Aleluia. Então eles vão, fala, ser nosso chefe. E Jefité faz uma pergunta bem interessante para eles, né? Porventura não me odiaste e não me expulsaste da casa do meu pai? Por que agora veste a mim quando estás em aperto? Eu creio que no momento eles devem ter ficado um pouco, né? Meio que Jefité está se achando demais, né? Está fazendo uma pergunta muito forte, né? Mas os anciãos, com a sua sabedoria, viu que a cidade estava correndo risco, o povo estava correndo risco, eles não queriam perder a terra. Aí eles disseram: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e não seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. E Jefité disse aos anciãos: se me levares de volta para combater contra os filhos de Amon. Aí ele fala aqui do voto. Se eu voltar com vocês, se o Senhor, ele era pagão, Eita, glória. ele não conhecia as escrituras do nosso Deus. Ele era pagão. Ele foi doutrinado de coisas pagãs. Aí ele fala: se o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. Então Deus ouviu. Por isso que eu falo, Deus ouve a oração. Aleluia, Deus. Não coloca, não ouve aqueles que falam assim: ó, Deus não ouve a sua oração porque você está em pecado. Para com isso. Jesus nos perdoou, levou na cruz. Ele está nos dando chance de nós lutar contra nós mesmos. Aleluia. E ouvir a voz dele, que ele ouve sim a oração. Só que às vezes a gente quer rápido, a gente quer do nosso jeito. Não é. Deixa da vontade de Deus, porque vai dar melhor, vai dar certo, e o diabo não vai roubar, não vai intrometer, não vai arrancar, não vai te desanimar. Espiritualmente, aleluia, vai te fortalecer o Senhor. Então o Senhor ouviu, e aí disseram os anciãos: o Senhor será testemunha entre nós, que assim faremos conforme a tua palavra. E foi entregue a Jefité. Jefité guerreou, foi, ganharam, tiveram lutas travadas, mas
venceram, porque o Senhor, aí o versículo 29 fala que o Senhor, o Espírito do Senhor, desceu sobre Jefité, o qual atravessou por Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade chegou até os filhos de Amon. Jefité teve conquistas, mas aí que nos chama a atenção. Você que está com a Bíblia aberta, olha no versículo 30 e 31. Aleluia. Precisamos ter muito cuidado, igreja, quando nós prometemos ao Senhor. Precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras que saem da nossa boca. Verdade. Por mais que Jefité era um homem valoroso, corajoso, líder nato, chamaram ele para ser líder, para ele enfrentar as situações, venceu, ganhou, mas nós também temos que ver o que a gente vai prometer ao Senhor. O voto que tu pega para a obra do Senhor tem que ser séria. Verdade. Não é brincar, é cumprir. E não é dar sobra para o Senhor, porque Ele abre as portas, Ele confirma. Aquilo que você falar para Ele, Ele confirma. Ainda vou chegar lá. Aleluia. Olha o que diz no versículo 30. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me saiu ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Meu Deus, aleluia. É aí que está. Glória a Deus. Irmãos, aprendendo essa palavra com Jefité é sensacional, viu? Aleluia. Mas é também, a nossa origem não é determinante para a vida que nós vamos viver em Deus, viu? Mas é determinante o nosso propósito. Aquilo que Deus te escolheu, espera no Senhor. Aleluia. Jefité fez essa promessa, mas ele não conhecia a Escritura do Senhor. Ele não sabia. E Deus sabia que ele ia fazer. Às vezes Deus sabe o que nós vamos fazer. Quer ver um exemplo? A minha filha não tinha emprego. Não tinha. E ela desejava muito trabalhar. Começou a fazer curso. Começou a fazer curso de administração no Senai. Queria trabalhar. Estava indo na igreja. Bastante. Pedia para o Senhor. Eu não falava nada, eu só escutava. E aí Deus confirmou. Fez um reboliço lá dentro mesmo do Senai, conhecida lá da professora dela, indicou ela, viu, conseguiu emprego. Está trabalhando. Dali começou os meses, dando seu dízimo ao Senhor, cumprindo o que ela falou para o Senhor. Mas aí depois parou. Aí agora as situações estão apertando para o lado dela. Ela está com 2 pensamentos. Ela não sabe se vai, se fica. Ela não tem mais a direção de Deus. É aí que Deus prova a gente. Se você pega o voto, se você fala com a sua boca, Deus ele vai te ajudar. Mas aí, passados os tempos, o nosso comportamento começa a transmitir diferença. O nosso olho começa a ficar cobiçado. E é aí que Deus começa a trabalhar, esperando de você lembrar o que Ele fez por você, o que Ele abriu para você. Então Ele abre as portas de emprego, porque o emprego é dele. Essa terra que nós estamos vivendo, tudo que nós temos, foi Ele que nos deu. Às vezes você para pensar e fala: meu Deus, tudo isso, não ganho muito, mas eu tenho esse que Deus me abençoou. Aleluia, Jesus. Uma coisa que você queria tanto, Deus confirmou e te deu. Aleluia. Mas aí você não pode parar, você tem que continuar. Mas em sabedoria. Glória a Deus. Aleluia. Então
Então aqui Jefité faz essa promessa muito forte, muito dolorosa, que trouxe para a vida dele drasticamente. Ele, por ser líder, guerreou, a sua filha sabia as notícias que seu pai estava vencendo, o Espírito do Senhor desceu sobre ele, aleluia. Mas quando ele chega, ela sabe que ele está chegando, ela sai da porta. E aí, o que vai na cabeça do pai? Ele rasga, né, as vestes. No versículo 32, aí ele fala: assim Jefité passou os filhos de Amon, Deus entregou na mão dele. E no versículo 34, vindo pois Jefité a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Ela ficou feliz porque o pai dela guerreou, o Senhor protegeu, mas eles não conheciam as escrituras do Senhor. Verdade. Ele estava na ignorância. Mas Deus poderia impedir? Poderia, irmãos. Mas só que Deus, ele não pode voltar atrás. Eita glória. Com a palavra que ele determinou no início. Eita glória. O livre-arbítrio. Meu Deus. Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Nós temos livre-arbítrio. Verdade. Aqui que chega a ignorância de Jefité, e nós não podemos combater o mesmo erro. Não é que a gente vai matar nossos filhos, mas há pessoas que fazem isso. Isso é abominação diante de Deus. Aleluia. Glorifica a Deus. Dê glória a Deus. Dê aleluia. É aqui que entra a ignorância de Jefité. Quando ele vê que a filha dele sai ao encontro feliz, dançando. E a Bíblia fala que ela era a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que quando ele viu, rasgou suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e está entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Meu Deus. É forte, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, Eita glória. nós temos propósito com o Senhor. Nós temos propósito. Deus tem propósito. Deus tem planos. Glória a Deus. Glória a Deus. Jefité fez essa promessa. Aleluia. Muito difícil, igreja. É, Pai. E ele não podia voltar atrás, mas ele poderia sim voltar atrás. Mas ninguém instruiu. Então a filha dele fala: meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Aleluia. E ela disse ao seu pai: conceda-me isto, deixa-me por 2 meses que eu vá e desça pelos montes, que chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. Então ela foi, ele deu a ela 2 meses, foi com as suas vizinhas, amigas, companheiras, brincou, festejou, né, com, que não tem como hoje, né, mas assim na decência. E ali ela se despediu, as amigas se despediram dela. Irmãos, essa passagem de Jefité, ela é muito forte, igreja. Não sei se a igreja está conseguindo entender. Eita glória. Se a igreja está conseguindo entender o que Deus está falando. Nós não podemos cometer os nossos erros. Precisamos liberar, tanto no perdão, no rancor. Libera, perdoa. Ah, mas eu não consigo chegar perto de alguém. Não precisa, mas libera dentro de você. Aleluia, Jesus. Glória a Aquilo Deus. que te causaram, assim como aconteceu com Jefité. Jefité foi rejeitado, foi rejeitado. Quantos de nós vemos gente rejeitado? Quantas das nossas famílias foram rejeitadas? Quantos nossos pais separaram e foram rejeitados, Aleluia. abandonados, não foram criados? Mas nós temos que caminhar, seguindo em frente, sem rancor, sem mágoas. Deus, aleluia. Eu digo isso porque os meus pais, quando se separaram,
Eu não tive rancor dos meus pais. Eles decidiram as escolhas deles, respeito. Cresci, fui criada pelos meus avós. Glória a Deus, glorifico a Jesus. O meu irmão que não consegue liberar o perdão para o meu pai. O meu irmão não consegue liberar o perdão. Porque quando ele estava aqui, ele falou isso para mim. Que ele tem raiva do pai, do nosso pai. Eu falei para ele, por quê? Ele não quis falar. Mas sabe o que é isso? Não confessa. Não libera. E se torna um peso. Uma alma aprisionada. Mostra que está bem por fora, mas por dentro está acabado, está triste. E o que ele preferiu? Se enfiar nas drogas. Porque aquilo vai aliviar a dor do peito dele, da mente dele. Ele poderia falar, não, eu não vou me enfiar nisso. Poderia enfiar nas outras coisas, não libero também, mas esse é o mais difícil de alguém sair das drogas. É só pela vontade mesmo de ser liberto desse mal que o inimigo usa para aprisionar muitas vidas nessa situação. E meu irmão e minha mãe moram lá em Brasília, eles estão para lá. Estão lá. Ele fica, tem dia que ele sai, fica 3 dias, quase fora. Depois ele volta passando mal. E eu intercedendo pela vida dele, o nome dele na caixa de oração. E Deus dando livramento para ele. Ele já foi apanhado, já apanhou, quase mataram ele. Mas ele continuou. Mas eu creio pela minha fé em Jesus. Vai no momento certo. E ele vai estar pregando a palavra de Deus para esses homens, para estes jovens que estão nesse caminho do mal. Não é fácil, irmãos. Mas eu agradeço a Deus, porque ainda está vivo pela misericórdia do Senhor. Todos os dias nós temos que dar misericórdia do Senhor. Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Senhor, tenha misericórdia da minha família. Senhor, tenha misericórdia do meu trabalho. Senhor, tenha misericórdia na hora que eu for dormir. Senhor, me livra de tudo, de infarto, de tudo. E você hoje está aqui, sentado, para ouvir a palavra do Senhor. Então, Jefité, meus irmãos, precisamos aprender que ele ficou na ignorância, não conhecia a lei do Senhor. E a Bíblia fala lá em Levítico capítulo 27, versículo 1 ao 8. No Levítico capítulo 18, versículo 21. Levítico capítulo 20, versículo 2 ao 5. Deuteronômio 12, versículo 31. Capítulo 18, versículo 10. Que Deus abomina sacrifícios humanos. Deus poderia intervir no meio de Jefité, mas como eu falei, Deus, ele não é homem para que minta, nem filho de homem que para se arrependa. Ele deu livre-arbítrio para nós escolher o caminho que nós queremos trilhar. O caminho com ele ou o caminho sem ele. Aleluia. Mas Jefité, com a sua ignorância, ele matou a sua filha. E é muito forte porque matou ela em fogo. Narrou ela em fogo. Ela foi queimada. E as mulheres hoje em dia, que estão vivas, vão ensinando a trajetória de geração em geração, ensinando que até hoje, quando vai o inverno lá, elas se reúnem e choram para Deus. Aleluia. Sobre a vida da filha de Jefité, que não teve a oportunidade de se casar, ter filhos e ter uma família. E a Bíblia não fala como Jefité morreu. Aqui ele vacilou, aqui ele pecou, aqui ele errou. Mas a Bíblia não fala como foi a morte dele, como foi a trajetória dele. Mas Deus deixou essa passagem muito forte de Jefité, para que nós libera tudo que é mal e cumpre tudo aquilo que você falou para Deus. Faça, não volte atrás. Siga em frente, se arrepende, mas não cometa o mesmo erro. Não cometa
o mesmo pecado. Porque hoje você está aqui porque Jesus conhece a tua capacidade e Ele sabe que você é vencedor e Ele sabe que você vai chegar lá e Ele sabe que você vai ganhar a sua família para Ele. Ele sabe. Oh, glória a Deus. Porque Ele Aleluia. entregou já nas tuas mãos. Então não vaciles. Não cometa o erro. Seja corajoso, corajosa. Sempre em sabedoria de Deus, acreditando, crendo no Senhor. Aleluia. Eita, glória. E ele cumpriu essa promessa muito drástica. Mas se ele conhecesse as escrituras do Senhor, ele não teria feito isso. Ele fazia o sacrifício de animal diante do Senhor, não ser humano. Ele se arrependeu. Mas a Bíblia não fala como foi a morte dele. Mas eu creio, irmãos, pelos olhos da fé, foi trágico. Porque Deus fala que tudo que a gente vai plantando nesta terra, a gente vai colher. Verdade. Está escrito a sua palavra. Tudo que nós vamos semeando, quer bem ou mal, a gente vai colher. Como que você está representando Jesus Cristo na tua casa? Como que você está representando Jesus Cristo aonde tu vai? Como você está representando Jesus Cristo? A fala e as palavras. Aleluia, Jesus. São dolorosas? São. São carnais? São. Nós não somos perfeitos. Essa semana eu errei. Posso estar pregando a palavra do Senhor, mas eu tenho falhas. Nós erramos, nós falhamos. E nós precisamos reconhecer. Mas nós vamos pagar pela consequência. Verdade. É isso que aconteceu com Jefté. Aleluia, Deus. Meus filhos estavam muito agitados. Muito mesmo. E tudo nas minhas costas, tudo nas minhas costas. Mãe vai tudo para as costas da mãe. Então eu ficava assim todos os dias, não vou me estressar, não vou me estressar, não vou me estressar. Eu ficava assim, Jesus, não vou me estressar, Jesus, não vou bater, Jesus, eu não vou pegar a varinha, Jesus, não vou pegar o cinto. Jesus, eu não vou, olha, eu apanhei tanto dos meus pais antes de separar, mas os meus filhos não apanham, Senhor, eu vou bater, eu vou machucar. Eu não quero, Senhor. Então eu ficava assim. Até que um dia eles me estressaram. A casa estava fedida, do nada, ficou fedida. E eu falei, eu limpo todo dia, vocês sujos de novo. Aí eu falei, Jesus, não vou estressar, mas teve um dia que não aguentei, estressei. Ai, Sara, saiu para baixo. Pesada pra eles. Aí eles pararam. Ficaram tudo olhando. Estátua. Aí eu falei, vocês são isso mesmo. E virei as costas. Daqui a pouco, irmã, daí um pastor, meu esposo, falou, para! Quem mandou você fazer essas palavras? Agora você vai aguentar. Você não vai subir no banco, você vai ficar ali de cadeira no banco. Falei, amém. Vou ficar. Falei, bem, Santarrão. Chamei de Santarrão. Santarrão. Aí eu não sou Santarrão. Mas você vai ficar de cadeira. Falei, amém. Falei, Jesus, amém. Mas aí, daqui a pouco, irmãos, veio aquela coisa dentro de mim. Vai lá, peça perdão. Vai lá, peça perdão. Vai lá que você errou, você pecou. Faz isso porque é ser humano. Deus, Ele sabe do tempo e a hora que a gente vai falhar, igreja. Ele não nos julga, Ele não condena, porque ainda nós estamos vivos e Ele nos perdoa para nós não pecar mais, se torna experiência. Aí eu fui lá pedir perdão para o esposo, pedir perdão para os meus filhos. Aí ele, não mãe, a gente entende porque a gente errou mesmo. Pronto, ouvi o que eu queria ouvir. Glória a Eles Deus. se arrependeram, viram que estavam errados. Aleluia. Mas eu não espanquei, não bati forte, mas só falei palavras que mexeu com eles. Chamou a atenção do coração deles. Então precisamos, igreja, ver o que sai palavra da nossa boca. A gente erra, mas Jesus nos perdoa, Ele mexe com a gente lá dentro. Você não comete? Comete, confessa, fala, Senhor, eu cometo sim. Eu falho sim. Aleluia. E aí você sente um alívio no seu coração, a sua alma fica liberta e Satanás não te acusa. Eita, glória. Verdade. Você dá um soco na cara dele e ele vai embora. Verdade. Tá achando que ele fica lá fora?
diabo fica lá fora. Para com isso. Ele está derredor. A Bíblia não está falando que ele está em derredor. Ele está derredor. Observando a nossa falha, porque ele sabe, ele é espírito. Mas o nosso Deus sabe que nós temos que confessar todos os dias os nossos erros diante do Senhor. Bata a palma para Jesus. Deixa Deus tomar a direção da sua vida. Você peca hoje, peca daqui 15 minutos, peca alguma coisa daqui uns 10, 5 minutos, mas peça perdão. Jesus, eu falhei, eu errei. Senhor, ainda sou ignorante ainda. Fale, não é vergonha. Oh Jesus, eu preciso liberar essas situações. Oh Jesus, eu preciso tirar essa ignorância dentro de mim. Oh Jesus, eu preciso tirar essa braveza dentro de mim. Oh Jesus, eu sou brava nos pontos. Me ajuda a vencer essas batalhas. Nós não vamos enfrentar um povo na guerra enfiando espada para tomar terra. É você que é a terra. É você. Você precisa lutar. Você precisa mudar. E você precisa transformar. Aleluia. A casa de Deus, a casa de oração, igreja, é para nós aprender e ser ensinados pelos instrumentos que Deus nos ensina. E Jefité teve uma vida muito drástica por ele ter cumprido uma promessa que não agradou ao Senhor. Mas Jesus, nosso Deus, não poderia intervir. São as escolhas, livre-arbítrio que Deus determinou na sua palavra. E quando Deus termina na sua palavra, Ele não volta atrás. Nosso Deus não volta. Porque tem que cumprir as Escrituras. Agora nós que tomamos a decisão. Se nós queremos o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo com as nossas falhas, mesmo com nossos erros, mesmo com os maus pensamentos que vêm, mesmo os maus pensamentos do coração, que vai para o coração, mesmo Jesus nos perdoa. Ele só quer que a gente confessa. Jesus, hoje eu pequei. Jesus, eu errei. Quantos aqui, antes de dormir, dobra o seu joelho e fala: Jesus, eu não sei em que horas eu te pequei, que horas eu falhei, que horas eu errei. Mas eu sei de uma coisa, Senhor, tenha misericórdia de mim. Cuida de mim do meu sono, cuida da minha família, cuida do infarto, livra-me do infarto, livra-me de toda enfermidade. E me prepara quando eu ouvir a tua voz. Me prepara quando o Senhor me chamar. Aleluia. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não cumpra um voto que você não tenha condições de assumir. Cumpra o voto naquilo que você, aleluia, disse ao Senhor para a obra dele. Ele vai te castigar? Não. Mas para ele prosperar na sua vida, você tem que cumprir o que você falou. Cuidado com o que você fala. Tudo aquilo que você apresentou ao Senhor, Ele ouve. Ele ouve. Jefité venceu, mas vacilou, como os nossos irmãos, como Davi. Então, não deixa. Aconteceu, tristeceu, saiu palavras que não devia falar. Confessa diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E peça perdão ao teu próximo. Deus não fala, ama teu próximo a ti mesmo. Você tem que se amar. Você tem que se amar primeiro. Como que você vai amar o próximo se você não ama você? Verdade. Ama você. Para ajudar o próximo. Aleluia. A ter compreensão. Porque às vezes a gente não tem compreensão a nós mesmos. Nós temos temperamentos difíceis. Mas é aí que nós temos que analisar, observar, para que o nosso próximo não venha olhar com os olhos maus a nós. E é isso que estava acontecendo. Sobre bandido, ladrão, aconteceu dentro da minha casa. O homem entrou
mas não conseguiu levar. Ele juntou TV, juntou um monte de coisa, toalha, sabão em pó, garrafinha de água. Ele juntou tudo, colocou no cantinho. E a gente dormindo profundamente. Quando ele foi abrir o portão, ele pegou a chave da porta da cozinha. Como que ele ia saber que tinha uma chave do cadeado do portão? Muita chave. E a casa não é nossa, é alugada. E ali ele abriu o portão e Deus fez algo acontecer, que o portão já estava com problema. Ele despencou e fez um barulhão. O homem, ó, ele só levou a minha carteira com os cartões, mas ele jogou a minha carteira de CNH no chão, a minha identidade. Só levou o que tinha 50 reais de trocado. Ele levou. Aí, amém, eu agradeci ao Senhor, chorei, lógico, não consegui dormir mais. Imagina, uma pessoa está dentro da sua casa, dando uns 30, 40 minutos, você está dormindo, né? E Deus não acordou a gente, deixou acordar lá fora, que ele estava lá fora. Olha o mover de Deus, olha o poder de Deus quando a gente confia no Senhor, quando Deus cuida da gente. E aí nós vimos, ele foi, levou, passou outro dia, estava se arrumando, eu postei lá no Face, lá dizendo da carteira vermelha, tal, fui roubada e tal. Passou, era umas 6 horas da tarde, estava se arrumando para ir para a igreja. Chegou lá a vizinha, né, tem a sua outra religião. E ali ela bateu lá na porta. Ela falou assim, aqui na sua carteira, estava lá os cartões. Falei, onde você achou? Ela falou, estava bem aqui assim. Eita, glória a Deus. Aí eu falei, foi seus olhos que bateu lá. Ela falou, bateu. Eu falei, então foi Jesus que bateu seus olhos lá. Ela foi lá e entregou. Glória a Deus. Sabia quem eu era. Eita, glória. Olha aí. Falei, Jesus podia levar, levou, ele levou, mas ele deixou a CNH e identidade. Tem gente que leva a CNH e identidade, mas ele deixou no chão. Até o cartão da Mais Social, de alimentação das crianças, ele deixou. Ele só levou os cartões de crédito. E só 50 reais na carteira. Carteira desse tamanho. Apresentei ao Senhor, agradeci ao Senhor, abracei a moça que me entregou. E ali ela foi embora. Eu joguei a carteira e para as crianças aqui em casa. Eu nem quero mais. E estamos felizes. Mas as atitudes nossas ainda continuam, irmãos. Não são perfeitas. Nós estamos indo para ser perfeitos. É lá no céu que Jesus vai nos justificar. Aleluia. Quando você está na presença de Deus, falhando, errando, seja o que for, não importa. Vai seguindo o caminho da luz. Vai seguindo o caminho de Jesus. Alguém pode implantar a ordem. Faça. Olhando para Jesus com amor. Faça. Eu sei que não é fácil, mas faça. Porque a recompensa que tu vai receber está lá na mão de Jesus. O galardão. Você sofre aqui, você chora aqui, você sente dor aqui, você fica doente aqui. Mas lá no céu, Jesus vai te dar o galardão e vai te abraçar. E você nem vai lembrar mais desse lugar. Aleluia. Sabe por que eu falo isso? Porque Ele me deu essa experiência e eu fui para o céu. Eu não entrei na cidade celestial, mas eu pude sentir que parecia assim que eu batalhei muito em algum lugar. Eu não lembrava da terra. Não lembrava. Nem lembrava que tinha esposo. Não lembrava. Não lembrava que tinha filho. Mas eu tinha aquela consciência dizendo assim que eu batalhei demais em algum lugar. Nem sabia que era esse lugar. Mas a minha alma estava alegre porque estava vindo o Senhor Jesus. Estava sentindo Ele chegar. E eu falei, Jesus, já vou poder te ver. Falei assim mesmo, eu vou poder te ver, mas a boca não mexe. É na mente. Aleluia, Deus. E ali a voz dele, amorosa, com autoridade, som de águas, disse, ainda não terminou a sua missão. Você vai voltar. E quando eu voltei, com toda sinceridade, eu acordei na cama triste. Parecia assim, mas Aleluia, Deus. alguém que teve experiência com Jesus, conte a experiência. Aleluia. Porque lá você não lembra de nada, que já está alegre, está diferente. Mas você sente que você batalhou demais em algum lugar, sabe? Bem pesado. Mas a vitória estava lá. E quando eu voltei, eu acordei e olhei. Você não esquece. Porque é de Deus.
Aleluia. Aleluia. Então não deixa ninguém abater vocês. Segue em frente. Aleluia. Obedecendo o que Deus entregou na mão dos ministros para que a obra dele. Dê o seu melhor para o Senhor para esta obra. Aleluia. Dê o seu melhor. Dê a sua oferta. Dê o seu dízimo. Aleluia, Deus. Porque essa aqui é para as almas. Porque é daqui que Jesus, quando chamar, vão sair daqui. Vão subir. Aleluia, Vão Deus. subir. Vai subir. Quem quer subir? Aleluia. Quem quer subir? Glória a Deus. Então continua você orando. Continua você buscando. E Deus vai salvar a tua família, tá? Fique em paz, vai salvar, tá? Ele salva, tá bom? Ele salva. Ele não mente, ele salva. Ele salva. Então faça o seu melhor na obra do Senhor. Amém? Eu quero chamar a irmã Vanessa para cantar rapidinho em nome do Senhor Jesus. Eu quero que a igreja, aleluia, sinta nesta noite, entendeu o que Deus falou nesta noite. Talvez comigo vocês não conseguiram entender, mas eu creio que amanhã Deus vai usar o seu instrumento, vai falar ainda melhor, porque com o primeiro dia de campanha é assim. Segundo dia, a gente já começa a compreender. Aí no terceiro dia, Jesus já derrama fogo e a pessoa sai daqui com a vitória e Deus confirma a bênção. Eita, glória, é assim que é a campanha. Então não quebra a campanha. Vem no segundo dia da campanha e encerra a sua vitória no final da campanha. Aí você vai ver o que Jesus vai fazer. Tem que crer. Aquele que crê tem tudo. Aquele que crê tem tudo mesmo. Tem tudo. Tem tudo. Pode ir, irmã Vanessa, para cantar aleluia ali com o irmão. Tem tudo. Eita glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimenta a amada igreja com a rica paz do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. É maravilhoso, né? A gente vê uma palavra dessa, né? Deus é maravilhoso. Explica bem explicadinho para a gente entender que Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Basta a gente continuar chorando, clamando e indo para a presença dEle, que Ele vai fazer grandes coisas. Deus tem grandes coisas para fazer na vida de cada um aqui. Não olhe para as setas, não olhe para as pessoas que te julgam, que te humilham. Fala, ela virou crente, está escondendo. Não. Fala, eu estou virando para Jesus. Agora sou soldado de Jesus e vou guerrear por almas que estão necessitadas. Aleluia. Porque o que eu passei, outras pessoas devem estar passando e o Senhor está me ensinando a levar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Meu Deus e a promessa. Há momentos que é só você acreditar, então espera. Não vou desanimar. Há segredos que somente oração consegue acessar. Tem um mistério escondido quando eu entro em oração. Ele ouve o gemido do meu frágil coração. Deus trabalha no secreto, mesmo sem eu entender. E o milagre é gerado para todo mundo ver. Deus transformou em realidade o que ontem era apenas oração. No secreto eu chorava, hoje o meu choro é gratidão. Deus transformou em realidade o que só eu acreditava e me fez viver em público o que somente eu sonhava.
Tem um mistério escondido quando eu entro em oração. Ele ouve o gemido do meu frágil coração. Deus trabalha no secreto, mesmo sem eu entender. E o milagre é gerado para todo mundo ver. Deus transformou em realidade o que ontem era apenas oração. No secreto eu chorava, hoje o meu choro é gratidão. Deus transformou em realidade o que só eu acreditava e me fez viver em público o que somente eu sonhava. Era eu e Deus e uma promessa. Era eu e Deus e uma promessa. Era eu e Deus e uma promessa. É você e Deus e sua promessa. Era eu e Deus e uma promessa. Era eu e Deus e uma promessa. Era eu e Deus e uma promessa. Continua, continua. O inimigo vai se levantar, vai querer fazer você parar, mas chora, pede Senhor. Fala: Senhor, me ajuda, dá força, me leva, Senhor, a lugares maravilhosos que o Senhor quer me levar. Porque o inimigo vai cair por terra que se levanta contra a minha vida. Aleluia, Deus. Quando Ele quer agir, não há quem impeça. Deus transformou em realidade o que ontem era apenas oração. No secreto eu chorava, hoje o meu choro é gratidão. Deus transformou em realidade o que só eu acreditava e me fez viver em público o que somente eu sonhava. O que somente eu sonhava. Era eu e Deus e uma promessa. Se você tem promessa com o Senhor, continue. O Senhor tem grandes coisas na sua vida. Se há algo na casa, o Senhor vai trabalhar. Só se entrega, louve a Deus e que o Senhor vai fazer grandes coisas. É que nem eu digo na nossa igreja: glorifica a Deus, porque cada glória que você dá para Deus, o Senhor está trabalhando dentro da tua casa, está derrubando gigante no seu serviço, está derrubando gigante que está travando contra você na sua área financeira, na sua área de alimentação. Então só glorifica, porque você está crendo que o Senhor está fazendo. Aleluia, Deus. Amém. Deus, bata a palma para Jesus.